Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Na tela, no fundo branco e o selo de premiação em diamante. Eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Foco no desembargador João Lages. Tribunal, na tela, no canto direito superior, no TRE e no canto direito inferior, janela de libras com selo intérprete. diamante, nós somos o número 2 e é com muito orgulho que sempre anunciamos isso. Desejo a todos, então, uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Dou uma saudação especial ao desembargador Carlos Torque, que está conosco, né? Obrigado, Torque, por atender a convocação. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Também seja bem-vindo, doutor Vitor Vieira, procurador regional eleitoral, que nos acompanha, advogados, enfim, todos. Presidente, eu quero pedir desculpas e dizer que eu já estou na sala. A minha internet não estava boa, mas agora eu espero que ela esteja estabilizada. Estou à disposição para, quando for necessária, a minha participação. Perfeito, desembargador, seja bem-vindo também. Vamos iniciar, então, anunciando que temos quórum e, havendo quórum, eu declaro aberta a sessão ordinária de hoje e será realizada na modalidade presencial e por videoconferência. Alguns juízes, membros e o nosso procurador regional eleitoral estão justificadamente fora da sede, mas estão participando. Dia 2 de 5 de 2024. Aos pares a ata da nossa última sessão. Se não houver nenhuma necessidade de alteração, eu declaro a nossa ata aprovada. Declaro, então, aprovada a ata da sessão 33ª Sessão Judiciária Ordinária. Item 4 da pauta. Foca ainda no desembargador João Lages. Embargo de declaração na AIME, número 600.012 de 2023. O relator é o juiz Rivaldo Valente. Embargante, Raíssa Cadena Furlan. Embargados, Davi Samuel Alcolumbe Tobelém, José Samuel Alcolumbe Tobelém, Breno Barbosa Chaves Pinto. Atuarão como vogais neste julgamento os juízes Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Ariadne Alencar e João Lages. Antes, porém, é necessário dizer que o desembargador Carmo Antônio declarou-se neste processo suspeito e por isso está sendo substituído pelo ilustre desembargador Carlos Torque. Antes, porém, de prosseguirmos, eu indago ao relator se nós podemos tirar, doutor Rivaldo, o segredo de justiça. Afinal de contas, aqui é um embargo de declaração, a AIME nós já julgamos, né? Sim, senhor presidente, não há nenhuma objeção de retirar o segredo de justiça. E, inclusive, senhor presidente, aproveitando, há um pedido de sustentação oral nos embargos, qual eu indeferi por conta da pacífico entendimento desta Corte e por ausência de previsão no nosso regimento. Perfeito. A doutora Amanda Imagem também do plenário. aqui, mas não há uma permissão regimental. Seja muito bem-vinda. A senhora sempre é imprescindível, é essencial, doutor Samuel, também a todos que nos acompanham. O ilustre relator, Foco no desembargador João Obrigado, Lages. senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, outro procurador regional, doutor Vitor Vieira Alves, o qual está participando por videoconferência. Seja bem-vindo, doutor Vitor. Primeira vez que participa do julgamento com Vossa Excelência. Obrigado, aos advogados presentes e escutando de forma Foco habitual. no juiz Rivaldo Valente. Boa tarde a todos. Trata-se de embargo de declaração oposto por Raíssa Cadena Furlan, em face do acordo 8263 de 2023, que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo pela prática de abuso de poder econômico e político, ajuizada em face de Davi Samuel Alcolumbre, José Samuel Alcolumbre e Breno Barbosa Chaves Pinto, candidato, respectivamente, ao cargo de senador da República, primeiro e segundo suplentes. O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade, insurgindo-se contra o não julgamento em conjunto das AIMES 06001184-2023, 060012
69/2023 e a redistribuição por prevenção dos presentes autos à minha relatoria. Sustenta ainda que a obscuridade do acordo em relação à inexistência de prova nos autos para a procedência da ação. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a nulidade da tramitação, determinando-se o retorno dos autos ao relator originário. Regularmente intimado, os embargados apresentaram contra-razões, nas quais, em síntese, pugnaram pelo não acolhimento, com a imposição de multa diante da ausência de omissão ou contradição no acordo embargado. Para se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento dos embargos de declaração. É relatório, senhor presidente. Vossa Excelência pode prosseguir, doutor Rivaldo, que não há sustentação. Obrigado. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos, senhor presidente. Acho que não há divergência, pode prosseguir. O presente caso suscitou a embargante a existência dos seguintes vícios no acordo embargado. Item 1. De omissão em face de suposto não enfrentamento da preliminar de nulidade suscitada na sessão de julgamento, decorrente do não julgamento em conjunto das ações conexas. Item 2. De obscuridade no argumento de preclusão que afastou a preliminar de nulidade. Item 3. E de obscuridade quanto à conclusão de inexistência de prova nos autos para julgar procedente a ação. Permanece o foco no análise juiz dos vícios apontados pela Rivaldo embargante. Valente. Inicialmente, no que tange a alegação de não enfrentamento da preliminar de nulidade decorrente do não julgamento em conjunto da AIME 060012, suscitada na sessão de julgamento, extrai-se da leitura do acordo que Na a barra de temática rolagem foi inferior, suficientemente debatida quarta após o pauta que de foi julgamento. rejeitada, Embargo de encampando-se a declaração conclusão na de que o apelação julgamento de conjunto das impugnação ações era faculdade do magistrado e a sua ausência não representa prejuízo apto a ensejar a nulidade processual. A conclusão, Mandato não custa reiterar, tem eletivo sido número sufragado pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que exarou o entendimento de que, abre aspas, julgamento conjunto das ações era faculdade do magistrado e a sua ausência não representa prejuízo apto a ensejar nulidade processual, sobretudo porque as decisões proferidas não foram conflitantes entre si. Aqui um julgamento do TSE de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, julgado no dia 28 de maio de 2020. No outro viés, cabe ressaltar que o fato de a rejeição da preliminar em questão, aventada na tribuna pela embargada, não constar na ementa, conforme alegado pela embargante, não deve resultar na conclusão de que a matéria não foi debatida nem decidida, haja visto tratar-se de estrutura que tão somente resume ao voto condutor do acordo, de caráter informativo. Não há, portanto, que se falar em omissão. No que se refere às alegações de suposta obscuridade na rejeição à preliminar de erro na distribuição ao juízo prevento e no apontamento de inexistência de prova nos autos para a procedência da ação, verifica-se que a matéria foi detalhadamente tratada, havendo o acordo ora impugnado sido claro nas razões pela qual rejeitou a preliminar suscitada, em razão de estar alcançada pela preclusão, bem como assentou a necessidade de comprovação da prática do abuso do poder econômico, corrupção ou fraude por meio de conjunto probatório robusto. Aí, no meu voto, senhor presidente, trago aqui o que foi decidido. Peço venha para dispensar a sua leitura, inclusive de um destaque do voto do desembargador Gilberto a respeito deste ponto. Não obstante isso, vale registrar que, ainda que não restasse preclusa a alegação, a afirmação de que os autos em debate foram distribuídos em primeiro que os autos da ação 060011-2023 não condiz com a realidade e facilmente sofre o ressacho, uma vez que a numeração atribuída aos autos segue a ordem cronológica. Portanto, não havendo ponto omisso, contraditório e tampouco obscuro que imponha a declaração, não tendo os embargos o condão de reabrir a controvérsia, o qual deve ter por escopo a via recursal ou escorreita, impõe-se a rejeição dos presentes embargos. No tocante à aplicação da multa requerida pelo embargado, em que, se tratando dos primeiros embargos, não viluba o caráter protelatório ou má-fé, razão pela qual não vejo razão para aplicação de multa por embargos protelatórios. Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, voto pela rejeição do presente embargos. Como voto, senhor presidente? Doutor Rivaldo, como vota desembargador Carlos Torque?
Foco na parte Boa central da tarde, senhor mesa. presidente, a todas e todos. Eu estou acompanhando o relator, Foco senhor no presidente, pois desembargador também não observo Carlos qualquer Torque. dúvida, omissão ou contradição. As matérias foram bem analisadas, como muito bem expôs o relator. Naturalmente, se a parte está insatisfeita com a decisão, deve buscar via recursal própria. Também não vislumbrei a protelação dos embargos, a dúvida quanto à interpretação do colegiado sobre os pontos postos em julgamentos, não dúvida interna no próprio acordo e sua manifestação. Então, em sendo os primeiros embargos, é razoável não se aplicar a multa porque eles não se apresentam protelatórios. Então, acompanhando o parecer ministerial e o voto do relator, eu o acompanho. Obrigado, desembargador. Como vota a juiz Anselmo Gonçalves? Foco na parte central da mesa. Municipais, sou procurador regional eleitoral. Eu acompanho integralmente o relator. Juiz Paulo Madeira. Presidente municipal, sou procurador regional eleitoral, advogados e advogadas e todos que nos acompanham, serventuários. Senhor presidente, só um ponto, Foco no eu acho direito, que é possível doutor fazer Paulo uma Madeira. modulação, não no sentido de fazer uma mudança propriamente no voto, mas pelo que o relator disse, parece que a gente está reconhecendo, pelo relato do eminente juiz Rivaldo, me parece que ficou claro que na ementa acabou não ficando estampado aquilo que foi decidido mesmo nos debates, no ponto, especificamente sobre a questão do não julgamento em conjunto. Né? Sua Excelência falou que foi debatido, enfim, mas que acabou não sendo estampado essa exclusão. Né? Me parece que seria bom que a gente fizesse essa retificação, porque essa retificação ela não causa nenhum tipo de prejuízo para nenhuma das partes, e é uma forma de deixar, porque a ementa é exatamente isso, é a síntese do que foi debatido. Né? Se a gente está reconhecendo que, de algum modo, não constou na ementa mesmo algo que foi debatido, né? As razões pelas quais entendemos que o julgamento em conjunto, que a ausência melhor do julgamento em conjunto não causava nulidade, me parece que seria adequado fazer esse aperfeiçoamento. Mas é só esse ponto. Eu estou acompanhando o relator na íntegra, né, e destacando que, com relação à votação, à reunião de processos, só faz sentido ter nulidade quando há uma decisão conflitante. Mas, se não forem reunidos, mas as decisões elas são coerentes uma com a outra, não há razão, de fato, para que se invoque a necessidade de reunião. Com esses argumentos, senhor presidente, eu acompanho o relator, mas eu penso que seria adequado fazer essa pequena mudança só na ementa. O senador concorda? Foco na parte central da mesa. Sim, senhor presidente, concordo com o voto vai do... providenciar isso. Como vota a juíza Tina Souza? Eu vou acompanhar, então, com a retificação do próprio relator. Juíza Ariadne Alencar? Presidente, eu acompanho o relator. Eu também acompanho, anuncio o resultado. O TRE da Amapá, à unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto do juiz relator. Em julgamento, o item 1 da pauta, a ação de impugnação de mandato eletivo, AIME, número 600.008, de 2023. O impugnante Imagem ampla do plenário. Arnóbio Flecha Nascimento e Pedro Filé Lourenço Foco no Costa, o desembargador primeiro João Lage. patrocinado pelo advogado Inocêncio Mártires Coelho Júnior, e o impugnante Pedro Filé pelo mesmo advogado, e impugnado Raifran Macedo Barroso, este patrocinado pelo advogado Vladimir Belmino de Almeida, ambos advogados que pediram sustentação oral. O relator é o juiz Anselmo Gonçalves e os vogais são juízes Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio e João Lages. Antes, porém, deixa eu só agradecer a presença da nossa queridíssima Ariadne e do nosso dileto amigo Carlos Torque. Obrigado por vocês terem vindo, tá bom? Presidente, sempre Obrigado, um prazer. senhor presidente. Imagem Boa ampla do tarde, bom plenário. trabalho a todas e todos. Boa tarde. Um abraço. Uma boa tarde a todos. Tchau, Ariadne. Então, sim, agora o ilustre relator com a palavra. Presidente, trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo das partes já nominadas por Vossa Excelência.
narram os impugnantes que restaram configurados a Foco conduta no juiz abusiva federal consistente Anselmo no rateio Gonçalves. dos valores do Fundo Especial de Campanha Eleitoral. Abro aspas, conduta abusiva e omissiva de não assegurar aos candidatos negros a deputado estadual da agremiação o direito de antena, fecha aspas, e o abandono material, ausência de rateio adequado do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do direito de antena, o que, segundo a parte autora, equivaleria à reprovável candidatura fictícia. Sobre o direito à parte, a autora argumentou que houve violação ao que consta no artigo 17, parágrafo 8º da Constituição de 1988, artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Resolução TSE número 23.605, 2019, no artigo 17, parágrafo 4º, inciso 1, 2 e 3 da Resolução TSE 23.607, de 2019, no artigo 86 do Código Eleitoral, na ação direta de inconstitucionalidade número 5617 e na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 738, no artigo 102, parágrafos 1º e 2º da Constituição, nas consultas TSE número 0600-252, dígito 8 e número 0600-306, dígito 47, consulta número 23.494 e no artigo 30 da Lei número 13.655 de 2018. Ademais, os autores alegaram que houve violação ao que consta no artigo 241 do Código Eleitoral, nas consultas TSE número 0600-252, dígito 8, número 0600-306, dígito 44 e número 0600-483, dígito 6 e no artigo 10, parágrafo 3º da Lei número 9.504/97. Primeiro, pauta Relativamente de às julgamento, provas, os autores embargo de requeriram declaração fossem na apelação apresentados de nos autos, impugnação abre aspas, todas as inserções veiculadas no rádio e televisão, partido PROS-AP, cargo de mandado deputado eletivo estadual, a saber, número TV Amapá, Grupo Rede Amazônica e Rádio Diário FM 90,9, 69.2023. período de 26/8 até 29/9, inserções e programas exibidos em rádio e televisão, fecha aspas. Foram juntados procurações e outros documentos. Por meio de decisão proferida em 15/10/2023, foi homologado o pedido de exclusão do polo passivo dos suplentes não citados e, de ofício, determinada a exclusão do polo passivo dos demais suplentes, com exceção daquele indicado como presidente da direção regional da agremiação partidária, a saber, o senhor Carlos Alberto Lobato Lima. No tocante às contestações, apenas os demandados Raifran Macedo Barroso, Eurípides Gomes de Macedo Júnior e o Solidariedade responderam. O réu Raifran Macedo Barroso sustentou as seguintes preliminares de incompetência, de inadequação da via eleita e de ausência de interesse de agir. Por sua vez, o réu Eurípides Gomes de Macedo Júnior levantou as preliminares de inépcia da inicial, de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva. Por seu turno, o partido Solidariedade defendeu as seguintes preliminares de incompetência, de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita. No mérito, inicialmente, o impugnado Raifran Macedo Barroso expôs que, abre aspas, não geriu ou influenciou na divisão do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas que, pelo que se tem notícia, foi devidamente repassado pelo PROS em nível nacional, do que dá conta a própria inicial, fecha aspas, e que, abre aspas, todos receberam valores e participaram do direito de antena, conforme decisão do órgão partidário, no qual o investigado não teve ingerência, tanto que não participou de nenhum programa de rádio nem de TV, fecha aspas. Como prova do alegado, requeriu a produção de documentos pela Secretaria Judiciária e a juntada de outros papéis que estavam em poder de terceiros. Além disso, apresentou o rol de testemunha. Por sua vez, Eurípides Gomes de Macedo aduziu, em síntese, que, abre aspas, não houve nenhuma fraude ou simulacro visando burlar a lei eleitoral, ficando comprovado através dos documentos em anexos, devendo a presente ação de impugnação de mandato eletivo ser julgada totalmente improcedente, fecha aspas. Como prova do alegado, juntou a ata da reunião do PROS, apresentou também instrumento de mandato para a constituição de advogado. De forma genérica, o impugnado protestou pela produção de outras provas admitidas em direito. Já o Partido Solidariedade, em epítome, debateu as premissas dos autores nos seguintes termos. Abro aspas. Para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, foram definidas e aprovadas pela maioria absoluta de integrantes do órgão de direção executiva nacional do Partido PROS, fecha aspas, e que foram atendidos, abre aspas, todos os requisitos legais
conforme certificado pela assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias do Tribunal Superior Eleitoral. Fecho aspas. Em réplica conjunta, os impugnantes apresentaram manifestação relativa às preliminares e, em suma, reservaram para as alegações finais, abre aspas, o cotejo analítico das teses em conflito e o exame pormenorizado das provas coletadas no curso da instrução. E que, quanto ao acervo juntado com as contestações, o estatuto do partido não agrega nenhuma utilidade ao processo. Quanto aos demais documentos juntados, conferem procedência aos pedidos formulados na exordial, caso se conclua pelo afastamento do critério nacional no rateio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Fecho aspas. As provas documentais requeridas pelas partes foram produzidas. Em 6/2/2024, foi prolatada a decisão de saneamento e de organização do processo, na qual, em síntese, 1. Foram rejeitadas as preliminares de incompetência, de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita e de interesse de agir. 2. Foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Eurípides Gomes de Macedo Júnior e determinada a sua exclusão do polo passivo da demanda. 3. Foi acolhida de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva de Carlos Alberto Lobato Lima, ex-presidente da direção regional do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, da agremiação incorporada PROS, nacional e estadual, e do Partido Político Solidariedade, e, por consequência, determinada a exclusão destes da demanda. 4. Foi designada a realização de audiência de instrução e, por fim, 5. Foi declarado saneado o feito. No dia designado, aberta a audiência, observou-se a ausência dos demandantes, dos demandados e das testemunhas arroladas. Declarada encerrada a fase de dilação probatória, as partes apresentaram as suas alegações finais e o Ministério Público Eleitoral a sua manifestação. É o relatório. É o relatório. Vamos inicialmente passar a palavra ao doutor Inocêncio Marques, ele está na sala. Agora foco no desembargador João Lage. Então, doutor Vladimir Belmino, boa tarde, Vossa Excelência, seja muito bem-vindo, está com a palavra para fazer a sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente, desembargador João Guilherme Lages, Vossa Excelência, o relator, doutor Juiz Anselmo Gonçalves, em nome dos quais saúdo a toda essa corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em conjunto com os servidores, a doutora Milene e a doutora Flávia, que me encaminhou gentilmente o link para poder participar dessa maneira remota. Aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu sou um homem branco, de cabelo escuro curto, uso um óculos de armação preta, tenho um terno cinza escuro sobre uma camisa azul com uma gravata azul e prateada, azul escuro e prateada. Muito bem relatado e devidamente esgrimado todo o processo, inclusive com um despacho saneador que muito facilitou o serviço, creio que não só da minha parte, como dos acusadores em manejar as alegações finais. Ficou evidente, depois da instrução, que não restaram colegidas aos autos provas que demonstrassem um mínimo que fosse necessário para uma adequação à fraude por cota de gêneros. Não vamos reforçar os aspectos do não cabimento da AIME, uma vez que isso foi saneado, embora que pese esse tribunal ainda se pronunciar para acolher as razões esboçadas no despacho saneador, mas, como sedimentado no voto do ministro Tarcísio Vieira de Castro, já de algum tempo, e que serve de baliza até hoje para os casos dessa natureza, não ficou demonstrado nenhuma das possíveis circunstâncias que ensejasse a candidatura ficta feminina. Muito pelo contrário. As candidatas femininas, elas colheram verbas para praticar seus atos de campanha, produziram peças publicitárias, estiveram presentes na TV e no rádio, todas elas prestaram contas. O objeto de prestação de conta e as quantidades não foram irrisórias, diga-se de passagem, foram 70 mil a cada uma. O que pesa, e que é muito relevante nesse caso, é que os acusadores, eles infelizmente não puderam sustentar, desconheço a razão, mas teriam reforçado esse argumento com certeza, porque são os argumentos da inicial. Essa ação se baseia exclusivamente numa indevida distribuição do Fundo Especial de Campanha e também na indevida distribuição do direito de antena. O do direito de antena foi plenamente superado. Com relação
as verbas oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ficou demonstrado ao longo do curso do processo que esses foram distribuídos diretamente do Diretório Nacional para as estaduais. E, nesse caso, eles obedeceram à regra que depois veio a ser consagrada, como juntamos em alegações finais no ano de 2023, que esse montante ele se aplica sobre a totalidade nacional das candidaturas. E, nesse quesito, foi obedecida a proporcionalidade de distribuição de verbas entre o sexo masculino e o sexo feminino, ou pelo gênero masculino e pelo gênero feminino, conforme seja o caso. Entretanto, outras coisas que poderiam atrair a incidência, a verificação da candidatura ficta feminina, que não foi o caso, que fosse a falta de votos, isso não se fez presente, que fosse o parentesco, que fosse a falta de atos de campanha, vários outros parâmetros que se distinguem para poder apreciar concretamente o caso, eles não se apresentaram. Não foram objetos de alegação inicial, não foram objetos de instrução processual, não apareceram no decorrer da instrução e também não foram objetos de debates e de constatação em sede de alegações finais. Somando-se a isso, verifica-se que o Raifran, que é o meu constituidor, ele não, embora ele seja um deputado com mandato, ele já havia participado de outros pleitos, já tinha consistência de votação em urnas e, por isso, ele foi privado e abriu mão do seu tempo de televisão e de rádio. Ele não participou de programas. Ele trabalhou com a base eleitoral já constituída há um bom tempo. Igualmente, o senhor Raifran, ele não participa do diretório estadual e muito menos tem assento no diretório nacional, não tendo participado dos critérios que levaram à divisão do Fundo Especial de Campanha. Então, com essas considerações e pretendendo tê-las feitas de uma maneira bem objetiva e na intenção de auxiliar o julgamento de Vossas Excelências, pedimos que seja condenado em má-fé os dois autores, porque eles não só distribuíram essa ação de impugnação, mas distribuíram outras tantas, salvo engano, 4 ou 5, parece que só não impugnaram a própria chapa, causando o que seria similar na Justiça Eleitoral a uma proposição de demandas predatórias. A seguir o raciocínio que eles desenvolveram, toda a Câmara de Vereadores de Macapá praticamente seria desfeita. Só não protocolaram contra a sua própria chapa e contra chapas amigas. Pedimos, então, a improcedência total da ação com relação a Raifran. São os termos da defesa. Muito obrigado pela escuta atenta de Vossas Excelências. Nós é que agradecemos, doutor Vladimir, sempre bom tê-lo conosco. Então, vamos ouvir o ilustre Procurador Regional Eleitoral, doutor Vitor Vieira Alves. Boa tarde, Excelência. Vossa Excelência está com a palavra para a manifestação. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, quero dar boa tarde a todos os presentes, nas pessoas do senhor presidente, desembargador Lages e do desembargador Carmo Antônio, que foram meus professores na Universidade Federal do Amapá. Em relação à ação em julgamento, trata-se de ação de impugnação de mandato eletivo contra candidatos ao cargo de deputado estadual lançados pelo Partido Republicano da Ordem Social nas eleições de 2022. A ação foi juizada tendo como fundamentos a prática de fraude e abuso de poder econômico. Os fatos alegados são a inobservância de repasse do percentual mínimo dos recursos públicos eleitorais para as candidaturas femininas e negras. Foco no procurador Vitor Vieira Alves. Que reiteram o parecer apresentado nos autos com uma pequena correção. O TSE tem posicionamento firme no sentido de que a legitimidade passiva na AIME é apenas dos candidatos eleitos ou diplomados. Isso quer dizer que não há possibilidade de impugnar candidato não diplomado nessa espécie de ação, porque o único resultado possível, em caso de procedência do pedido, é a cassação do mandato. No caso dos autos, contudo, o Partido Republicano da Ordem Social elegeu um candidato ao cargo de deputado estadual, Raifran Beirão, e, sendo assim, é certo que o candidato, agora deputado, possui legitimidade passiva para figurar no polo dessa ação. Quanto aos fatos alegados, em relação ao alegado abuso do direito de antena, não há elementos suficientes para concluir que foi desrespeitado
um mínimo de 30% das veiculações de rádio e televisão. Em relação ao primeiro e ao terceiro ponto, que dizem respeito, respectivamente, à inobservância de repasse do percentual mínimo de recursos públicos eleitorais para as candidaturas femininas e negras e a fraude à cota de gênero, seguindo o entendimento fixado pelo TSE, deveriam ter sido repassados às candidaturas femininas do partido o percentual mínimo de 35,72% dos recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário, pois esse percentual corresponde à proporção das candidaturas femininas apresentadas pelo partido para esse cargo. Acerca da fraude à cota de gênero, o TSE possui firme jurisprudência no sentido de que seus efeitos são objetivos, impondo a cassação de toda chapa beneficiada, independentemente da anuência ou da concorrência do candidato eleito. Essa interpretação já foi considerada constitucional pelo STF na ADI 6.338, que fez uma análise da proporcionalidade desse entendimento de acordo com os subprincípios do postulado da proporcionalidade. Todavia, aqui é necessário diferenciar o descumprimento do mínimo exigido para financiamento das candidaturas femininas da fraude à cota de gênero. O descumprimento do percentual mínimo de financiamento de candidaturas femininas é um indício da fraude, mas não constitui por si só fraude, no sentido de artifício enganoso para burlar a lei. É sim um descumprimento puro e simples da lei, tomada aqui em sentido amplo, que pode resultar eventualmente na desaprovação das contas de campanha ou, a depender da relevância jurídica, na cassação do diploma em representação por arrecadação em gastos ilícitos, prevista no artigo 30A da Lei de Eleições. Além disso, por si só, desacompanhado de outros elementos que indiquem burla à ação afirmativa da cota de gênero, esse descumprimento do percentual mínimo para financiamento de candidaturas femininas não comprova, de acordo com o estandarte probatório do TSE, a fraude à cota de gênero. Portanto, o parecer é pela improcedência dos pedidos. Obrigado, doutor Vitor. É muito bom relembrar. Vossa Excelência me relembrou, olhando Vossa Excelência... plenário. Foco no desembargador João Lage. Lembro que trabalhamos juntos na universidade. É com muito orgulho que vejo assim um ex-aluno chegar onde Vossa Excelência chegou. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, do fundo do coração. Super feliz. Então, ilustre relator, com a palavra para voto. Conforme narrado, pelas partes foram apresentados preliminares, as quais foram apreciadas mediante... Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Nos termos da norma que estabelece diretrizes gerais para a aplicação do Código de Processo Civil no âmbito da Justiça Eleitoral, as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito. Nesse sentido, diz o mesmo regramento que o tribunal conhecerá da matéria versada na decisão interlocutória como preliminar à decisão de mérito, se as partes assim requererem em suas manifestações. No caso, foram repisadas as seguintes preliminares nas alegações finais: de incompetência, de inadequação da via eleita, de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Por conseguinte, submeto a matéria apreciada monocraticamente a este colegiado, começando pela preliminar de incompetência. Por oportuno, transcrevo os fundamentos adotados para afastar a preliminar de incompetência. A parte ré, inicialmente, por meio da contestação do senhor Raifran Macedo Barroso, suscita a preliminar de incompetência ao afirmar que, abre aspas, este Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é incompetente para julgar dirigentes e partidos de jurisdição nacional, fecha aspas, e que, nesse sentido, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral em virtude da presença no polo passivo do presidente da direção nacional de grêmio político aqui impugnado. No ponto, relativamente às ações de impugnação de mandato eletivo, a competência da Justiça Eleitoral é sempre absoluta, seja em razão da matéria, conforme prevê a Constituição Federal, seja em razão da função, a qual diz respeito ao órgão e à instância responsável pela realização da eleição. Via de consequência,
pouco importa o cargo que ocupe aquele que figure no polo passivo da demanda, pois não há que se falar em foro de prerrogativa de função, e menos ainda não há que se falar em incompetência em razão do local, como articulado pela parte ré. Nesse contexto, nas eleições municipais, tem competência absoluta em razão da função o juiz eleitoral do respectivo pleito. Da mesma forma, nas eleições federais e estaduais, os tribunais regionais eleitorais e, por sua vez, nas eleições presidenciais, o Tribunal Superior Eleitoral. A AIME, em tela, diz respeito à eleição estadual no âmbito do Estado do Amapá. Logo, este tribunal é o órgão julgador competente para o conhecimento e para o julgamento dos pedidos. Assim, rejeita a preliminar. Com voto, juiz Paulo Madeira. Acompanho integralmente, presidente. Imagem ampla do plenário. Juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Juíza Paola Santos. Acompanho, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Acompanho, senhor presidente. Juiz Carmo Antônio. Excelência, antes de proferir meu voto, eu quero aqui cumprimentar o nosso Foco no desembargador Carmo eleitoral, Antônio. doutor Vitor Vieira Alves, e aderindo às suas palavras, dizer, doutor Vitor, que é muito prazeroso para nós, ex-professores, vê-lo agora na Procuradoria Regional Eleitoral e na defesa dos interesses aqui da Justiça Eleitoral. Então, recebo aqui os meus cumprimentos e, quanto ao meu voto, eu acompanho integralmente o voto do juiz Anselmo Gonçalves. Eu também acompanho a preliminar, então. Imagem ampla do plenário. O relator pode prosseguir. Nós passamos agora, senhor presidente, para a preliminar de inadequação da via eleita. A preliminar em tela foi rejeitada nos seguintes termos. Foco no juiz Diz a Anselmo parte autora Gonçalves. que, no tocante à inadequação da via eleita, que a AIME não se presta a perscrutar mérito distinto do previsto em sua gênese, qual seja abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E, na ausência disso, merece ser extinta a presente ação. Ou seja, somente o que está na Constituição Federal da República Brasileira de 88 fica sujeito a ser apurado em sede de AIME, e a hipótese trazida aos autos ali não se encontra. Por sua vez, a parte demandante afirmou que a inicial foi certa e induvidosa, apontou a presença de abuso de poder e fraude. Ambos se inserem como elementos constitutivos do tipo da ação de impugnação de mandato eletivo. No caso, vejo que, ao final, pretende a parte autora ver configurada a hipotética prática de fraude à cota de gênero e, segundo o entendimento do TSE, é cabível o ajuizamento da AIME para apurar fraude à cota de gênero. Entendimento contrário acarretaria violação ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição. Isso está no agravo regimental, recurso especial eleitoral número 62 do Rio Grande do Sul, cujo relator foi o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, publicado no Diário de Justiça de 29 de 6 de 2020. Mandato eletivo número Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção 12-69.2023. todos os colegas, os eminentes pares, está aqui, faço-me ressaltar que na sessão jurisdicional ocorrida no dia 24 de abril, ou seja, 24 agora do mês passado, na semana passada, portanto, ao analisar caso semelhante, com a mesma parte autora, aliás, este tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental interposto pelos autores, para assim manter a decisão monocrática que reconheceu a inadequação da AIME por abuso de poder e fraude para questionar regras de distribuição de recursos às minorias. Naquele caso, tratava-se do agravo regimental na ação de impugnação de mandato eletivo número 06000006, dígito 62 de 2023, de relatoria do excelentíssimo juiz Carmo Antônio. Participaram desse julgamento os juízes João Lages, Carmo Antônio, eu, Paulo Madeira, Tina Souza, Rivaldo Valente e Paola Santos. Anoto que não vejo absolutamente nenhuma diferença entre os casos, conforme se vê do seguinte trecho da decisão agravada naqueles autos. Abro aspas. Da análise da petição inicial, verifica-se que impugnados insurgem-se contra a distribuição de verba do fundo eleitoral pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, entre os candidatos ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, e, em razão disso, requeriu o reconhecimento de abuso de poder econômico pelo impugnado.
por não ter assegurado a cota mínima à pessoa negra na distribuição da verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, bem como por não ter garantido o acesso a inserções e a programas de TV. Em consequência, requeriu a declaração de inelegibilidade dos dirigentes do PTB, bem como a cassação do DRAP, do partido, ao cargo de deputado estadual. Essa é a ação de impugnação de mandato eletivo já referida. Número 06000662, relator juiz Carmo Antônio. Decisão monocrática de 10/11/2023. Fecho aspas. Agora veja-se um recorte dos pedidos que constam da petição inicial dos presentes autos trazidos aqui para julgamento. Abro aspas. Conclusão. Pedidos e penalidades. Pelo exposto, requer-se o deferimento das seguintes providências. Reconhecer o abuso de poder perpetrado pelo primeiro demandado, que impulsionou o rateio de verba do Fundo Especial de Campanha Eleitoral, sem assegurar a cota mínima aos candidatos raça negra. E reconhecer o abuso de poder praticado pelo segundo demandado, dirigente estadual do Amapá, que não assegurou acesso às inserções e programas de rádio e televisão no espaço mínimo de 30% aos candidatos da raça negra. Condenar o primeiro e os segundos demandados, causadores do ilícito, a pena de inelegibilidade. Fecho aspas. No ponto, relembro a Corte de que, na sessão jurisdicional do 24/4/2024, a tese firmada, conforme constou na minuta da ementa trazida pelo juiz Carmo Antônio, foi a de que a insurgência contra os critérios de distribuição de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, adotados pela direção nacional do partido, no tocante aos percentuais devidos às cotas de gênero e racial, não constitui causa de pedir da ação de impugnação de mandato eletivo. Dessa forma, para que se mantenha a coerência com o mais recente precedente deste Tribunal Regional Eleitoral e para que se respeite o princípio da segurança jurídica das decisões, revejo a minha posição, adotada monocraticamente, para novamente acompanhar a tese acima descrita. E por essas razões, senhor presidente, eu faço até questão de ler a ementa do acórdão ao qual eu me refiro, da relatoria do juiz Carmo Antônio. Eleições 2022, ação de impugnação de mandato eletivo, fraude e abuso de poder econômico. Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cota de gênero e racial, insurgência contra os critérios usados pelo partido, inadequação da via eleita, ausência de interesse processual. A insurgência contra os critérios de distribuição de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha adotados pela direção nacional do partido, no tocante aos percentuais devidos às cotas de gênero e racial, não constitui causa de pedir da ação de impugnação de mandato eletivo. 2. Inadequação da via eleita para reconhecer a ausência de interesse processual e, em consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. Também ressalto, senhor presidente, que da minha relatoria teve um caso praticamente idêntico a este, o qual eu ainda não tinha me debruçado sobre essa questão da inadequação da via eleita e acabamos julgando, naquele caso, o mérito e julgando improcedente, destacando que o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, os partidos políticos devem destinar os percentuais do montante recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cuja aferição deve ser feita em âmbito nacional e não local, estados ou municípios, conforme sustentado pelos autores. Então, eu não vou, desta vez, entrar nessa questão do mérito, como fizemos anteriormente, mas só relembrando a Corte, que na ação que nós chegamos a julgar da minha relatoria, nós julgamos improcedentes com esse fundamento. Então, senhor presidente, eu estou revendo o meu posicionamento para acompanhar o entendimento que foi adotado pela Corte, a unanimidade, na semana passada, para extinguir o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, ou seja, declarando a falta de interesse processual. É como voto, senhor presidente. Eu vou colher o voto em separado, mas
É muito interessante essa questão, eu chamo a atenção dos pares para nós debatermos profundamente isso aqui, porque, de fato, a preocupação, ficou bem clara, a preocupação do doutor Anselmo é manter a segurança jurídica das nossas decisões. Com a palavra, desembargador Porém, aqui, João Lage. pelo que até eu li, eu não lembro o fato em relação ao outro, mas consta do voto, pelo que eu ouvi o relator falar, que a AIME, nós reconhecemos que não cabia a AIME para discutir critério de distribuição de recurso. Aqui tem uma questão de cota de gênero, são 3 pontos. Então, mas logicamente vamos colher o voto, já adianto que eu vou pedir vista disso aqui, porque é muito importante a gente realmente ter essa preocupação do doutor Anselmo, de manter a segurança jurídica de nossas decisões. E às vezes pode ser que por algum lapso realmente tenhamos passado batido, porque o doutor Anselmo está trazendo aqui jurisprudência do TSE. O que eu acho que não pode haver é um desencontro entre a nossa jurisprudência e a do TSE. Se erramos ou falhamos na semana passada, e logicamente vamos ouvir todos aqui, ainda há tempo de corrigir, não apenas neste processo, mas no outro, que certamente virá com embargos. Mas vamos aqui colher os votos em separado. Essa questão da preliminar, acho que todos entenderam bem, né? A preliminar que nós estamos julgando é a preliminar de inadequação da via eleita, cujo relator está acolhendo, repito, deixando bem claro que na decisão que Sua Excelência proferiu nos autos, tinha rejeitado monocraticamente, mas em face da decisão que demos aqui na semana passada, ele está priorizando para manter a segurança jurídica, ele está se curvando ao seu entendimento para acolher essa preliminar. Como vota, juiz Paulo Madeira? Senhor presidente, só uma questão de esclarecimento, tá, para que os demais pares tenham ciência. As ações são, como já foi até referido pelo advogado na tribuna, né, são 4 ou 5 ações absolutamente idênticas, com mudança apenas das partes. Ou seja, a questão debatida, tá, nesse caso, que foi da relatoria do desembargador Carmo Antônio, é a mesma. A situação é a mesma. Tá? Em termos de causa de pedir, nós temos, tá, a mesma causa de pedir. A petição é basicamente a mesma, os questionamentos são os mesmos. Perfeito. Só esse esclarecimento, presidente. Perfeito. Como vota o juiz Paulo Madeira? Presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, advogados e advogadas e todos que nos acompanham. Presidente, eu confesso que não lembro exatamente se eu votei expressamente, se eu argumentei nessa votação que o eminente julgador, Foco no juiz Paulo Madeira, nosso colega e amigo juiz Anselmo relator da semana passada, mas, claro, se o meu voto está lá, eu votei, mas eu não lembro se eu argumentei, se eu debati sobre isso, porque eu tenho um entendimento que já expressei aqui inúmeras vezes, sobre a importância de nós primarmos e mantermos o princípio da primazia do mérito. Sempre que possível, a gente enfrenta o mérito, até porque existe também um preceito no Código de Processo Civil, e nessa parte é norma de sobredireito, portanto aplicável ao processo eleitoral também, que diz que não há nulidade, ou que a nulidade não deve ser declarada, se ela acabar favorecendo a parte que é invocar. Então, se na eventualidade a gente julgar improcedente esse pedido, enfrentar o mérito de julgar improcedente, para a parte que está argumentando essa nulidade, não vai ter nenhum prejuízo, ao contrário, porque está votando exatamente no sentido, é um preceito expresso que está lá no Código de Processo, que serve para a Justiça Eleitoral também. Então, eu acho que é muito mais razoável, pelo menos eu penso assim, que a gente enfrente o mérito. Eu não recordo, obviamente, se eu debati nesse processo anterior, senhor presidente, mas me parece que, ainda que seja exatamente uma reprodução de ações e que tenhamos adotado isso no plenário na sessão anterior, mas como já temos entendimento em sentido contrário, talvez seja o caso, né, de nós votarmos livremente e depois nós fazermos uma sessão para poder fazer um ajuste, né, e ao final adotar uma posição que vai ser a posição predominante ou definitiva da Corte. Mas eu confesso que eu não me sinto à vontade para
por conta desses argumentos que eu estou usando aqui, deixar de enfrentar o mérito, normalmente porque já se sabe que se é uma repetição e naqueles outros, né, mudando o que tem que mudar, a conclusão foi exatamente essa, de que não teria como proceder essa pretensão, me parece que era melhor enfrentarmos o mérito, avançarmos e irmos ao mérito por conta do princípio da primazia do mérito. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu estou preferindo que a gente avance esse ponto, porque e também porque existe um outro aspecto, não é que quando se invoca inadequação da via eleita, essa inadequação ela pode ser relativizada, isso não é algo intransponível, porque às vezes é inadequada a via eleita, mas é possível que o juízo analise, né, a partir da contextualização do que foi trazido para o julgador e aplique, inclusive, a fungibilidade para poder tomar uma ação por outra. Então, com esses argumentos, senhor presidente, eu prefiro avançar para o mérito. Abrir a divergência para rejeitar. Como vota a juíza Tina Souza? Foco na parte central da mesa. Também na mesma linha de argumentação do juiz Paulo Madeira, eu também Foco não me na juíza sinto à vontade, Tina não Souza. recordo exatamente como foi, se apenas acompanhei ou se fiz alguma ponderação a respeito do voto em que se trata aqui, na ação que foi mencionado pelo relator, de modo que também, em razão do princípio da primazia do mérito, eu entendo que devamos prosseguir no julgamento. Eu vou com a divergência, então, com o doutor Paulo Madeira. Rejeitando. Como vota a juíza Paula Santos? Também, presidente, eu vou acompanhar a divergência. Rejeitando, o juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminente pares, doutor procurador regional. Senhor presidente, como muito bem ressaltou o eminente relator, na semana passada nós julgamos um caso em que a Foco causa no de juiz pedido Rivaldo Valente. é praticamente idêntica a este julgamento que ora está na relatoria do doutor Anselmo. E o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo justamente contra a decisão monocrática que reconheceu a inadequação da AIME, né, para discutir essas questões de distribuição de recursos às minorias. E então eu vejo que o eminente relator ele fez inclusive uma revisão do seu posicionamento a respeito da decisão monocrática que deu neste processo. E o objeto da AIME, eles são distintos, eles são previstos na Constituição Federal, no artigo 14. Né? A causa de pedir aqui não se encaixa dentro das AIMEs, da AIME, né? Como objeto, uma vez que ela afeta a causa prevista no artigo 30A. Caberia, em tese, uma representação pela distribuição inadequada aos recursos às minorias. Então, eu compreendo, tenho o mesmo entendimento do eminente relator e, portanto, eu acompanho o eminente relator nessa questão da inadequação da via eleita, senhor presidente. Com o voto. Perfeito. Acolhendo, com o voto, juiz Carlos Antônio. Eu também, excelência. Na semana passada, ficou muito claro, o TSE tem posicionamento tranquilo nesse sentido. Não cabe AIME nessa hipótese. Então, eu estou pedindo vênia divergência, estou mantendo coerência com o meu posicionamento anterior, no sentido de acompanhar o juiz Anselmo Gonçalves. Perfeito. Então, como eu vou ter que desempatar, eu vou pedir vista desse processo. Para analisar melhor essa situação. Tá bom? João Lage. Então, anuncio o resultado. TRE do Amapá, a unanimidade conheceu a ação. Não foi conhecida, está na preliminar. Primeira preliminar, qual foi? Primeira foi da incompetência. Perfeito. Rejeitou a preliminar de incompetência, tá bom? E após o voto do relator acolhendo a segunda preliminar de inadequação da via eleita,
no que foi acompanhado pelos juízes Rivaldo Valente e Carmo Antônio, divergiram os juízes Paulo Madeira, Tina Souza e Paola Santos. Ponto. Pediu vistas o juiz João Lages. Perfeito. Então, doutor Vladimir, sempre bom tê-lo. Muito obrigado pela sua companhia. Até uma próxima, tá bom? Vamos, então, ao último julgamento, em bloco, em conjunto, aliás, são os itens 2 e 3 da pauta. Ambos são embargos de declaração. O primeiro é embargo na ação na AIGE número 601.636 de 2022, e o segundo, embargo na representação especial 601.637, também de 2022. O embargante é Edna Alzier, embargado o Ministério Público Eleitoral. A relatoria compete ao ilustre corregedor Carmo Antônio de Souza, e atuarão como vogais os juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Excelências, trata-se de embargos de declaração opostos por Edna Alzier contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos das ações. Aplicou-se a sanção de inelegibilidade às investigadas Edna Alzier e Valnileia Valente Alzier, assim como ao investigado Jean Jefferson Coelho Penha, por 8 anos, referente ao abuso de poder econômico. Ademais, cassou-se o diploma da embargante. Nas razões recursais, a candidata afirmou que houve 4 omissões no acórdão embargado. São elas, primeiro, inexistência de manifestação sobre licitude da abordagem policial, a qual culminou com a abertura do inquérito policial. O segundo, inocorrência da avaliação da competência do juízo para autorizar as medidas investigatórias. 3, falta de esclarecimento sobre as provas produzidas em juízo, se elas possuem relação com os fatos apurados na exordial. E, finalmente, violação de precedentes dessa Corte. Ao final, pediu-se a integração do julgado para que sejam sanadas as omissões apontadas e a reforma do acordo impugnado. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral afirmou que os embargos não podem ser conhecidos em virtude da falta de demonstração de obscuridade, erro material, omissão ou contradição, e a esse respeito disse que os presentes embargos estão dissociados das hipóteses legais de cabimento do recurso. E, ao final, requereu o não conhecimento dos embargos, sem prejuízo da aplicação da multa por embargos protelatórios. E, no mérito, pediu pela rejeição. É o relatório. Vossa Excelência pode prosseguir, desembargador, que não tem sustentação. Foco na parte central da mesa. Ok, presentes pressupostos, conheço do recurso, Excelência. Conhecido, pode prosseguir. Excelência, eu estou registrando aqui porque alegam-se 4 omissões. Em verdade, todas essas 4 alegadas omissões não existem, porque o nosso Tribunal Regional Eleitoral abordou cada uma delas e chegou à conclusão de que havia elementos suficientes para a procedência. Então, 5 e 12, 2 de 5 de 2024. Inexistindo a omissão, 33ª Sessão Judiciária meu voto é para a rejeição dos embargos, mantendo integralmente o acórdão recorrido. É meu voto. E com o voto, a juiz Anselmo Gonçalves. Acompanhe o relator. Foco na parte central. Acompanhe também, presidente. Diz a Tina Souza. Com o relator, presidente. Diz a Paola Santos. Presidente, permanece o foco central na mesa. aqui na petição de embargos e foi suscitada algumas questões de ordem que eu gostaria de fazer uma análise. Foco na juíza Paola Oliveira. Eu vou pedir vista desse processo. Perfeito. Então, anuncio o resultado. O TRE do Amapá conheceu a unanimidade do recurso e, no mérito, após o voto do imagem ampla do plenário, rejeitando agora foco no desembargador recurso, João que foi Lages, acompanhado pelos juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira e Tina Souza, pediu vista a juíza Paola Santos.
os demais aguardam. Ilustres pares, não há mais, então, processos a julgar hoje. Resta-me declarar encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos no nosso seminário que tivemos sobre a questão de cotas de gênero, lá junto à Escola Superior do TSE, e convidando todos para amanhã estarmos aqui novamente reunidos às 16 horas para a segunda sessão de julgamento do mês de maio. Tenham todos um bom resto de dia, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Está encerrada a nossa sessão. Um abraço a todos. Tchau. Record.